Olá, muito boa noite, meus queridos alunos. Vamos dar início a mais uma aula, né, da nossa matéria de planejamento, recrutamento e seleção, ok? Galera, então na aula anterior eu dei para vocês uma visão geral, né, principalmente do que se refere à parte do planejamento, ok? Então hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais conceitual. Então eu trago para vocês alguns conceitos, né, de missão, visão e valores da empresa, tá? A gente vai falar um pouquinho, coisa também sobre cultura organizacional, tá? Não tem como eu aprofundar muito esse tema, porque eu precisaria de outra aula só para isso, ok? E a gente vai falar então um pouco do planejamento estratégico da empresa, das organizações, que é uma coisa que a gente falou bastante na aula passada, tá? E nessa aula a gente vai tratar um pouco mais conceito. Ok, galera? Bom, vamos começar então. Galera, com certeza vocês já devem ter visto em algum site de alguma empresa, em algum folder. A visão, missão e valores da empresa é uma coisa que tem que ficar realmente estampado para todo mundo ver, tá? Isso está longe de ser uma coisa de sigilo empresarial, nada disso, tá? Então tem que ser, pá, público e notório, é a imagem da empresa, é o estandarte da empresa, tá? Então isso tem que estar fixado lá na fachada da empresa, no site da empresa, em tudo quanto é coisa da empresa, na capa de alguma revista, alguma coisa, tem que vir isso daí, tá? Então, missão, visão e valores da empresa, da organização. Organização é um termo mais genérico, né? Uma organização pode ser uma fundação, pode ser uma ONG, pode ser uma empresa pública, uma empresa privada, tá? Por organização, quando eu falo, vocês entendem que é a mesma coisa que empresa, tá? Por vezes a gente usa esse termo organização porque é uma coisa mais ampla, tá? Da ideia de uma coisa mais ampla, ok? Bom, galera, então, o que é então a missão da empresa? O que vocês entendem por missão da empresa? Ah, eu tenho uma missão. Uma missão, galera, é o motivo de ser da empresa. Por que que aquela empresa existe? Tá? Então, quando você vai escrever a missão de alguma empresa, geralmente quem desenvolve isso é a autodiretoria, tá? Isso daí é o mais alto nível. Geralmente são os fundadores da empresa que criam isso, tá? Então, é da onde surgiu a empresa, como nasceu, para que nasceu, qual a finalidade daquela empresa, qual o motivo daquela empresa existir, ok? Bom, e a missão bom, essa é a missão da empresa, tá? E a visão? O que é a visão? Até onde você quer chegar, né? Acho que a visão está no sentido de você olhar para o futuro, tá? Então, aonde a empresa quer chegar, ok? Então, por exemplo, como se fosse uma meta, tá? Então, você criou a empresa com um objetivo, tá? E até onde você quer chegar, tá? Qual que é a sua meta? Até onde você espera que a empresa consiga ir, ok? E os valores, galera? Quais são os valores da empresa? Aí tá ligado mais da ideia, por exemplo, de valores éticos, valores sociais, valores culturais, o que que a empresa preza, entendeu? Tá, então a gente existe por causa disso, isso é missão, a gente quer chegar em tal lugar, isso é visão, mas nós não podemos esquecer que tal, e os outros requisitos, isso daí são os valores da empresa, tá? Ah, então eu lido eu sou uma indústria, então eu produzo a qualquer custo, tipo, não importa se eu estou destruindo o meio ambiente, não importa o que aconteça, eu quero é produzir. Não. Então existe ali, ó, os valores, uma delimitação, tá? A empresa quer chegar em algum lugar, ok, mas peraí, né? Vamos respeitar algumas coisas, não vamos chegar lá a qualquer custo, entenderam? Então, para isso existe também os valores da empresa. Bom, galera, é, tá. Por que então explicar tudo isso, né? Por que então estudar tudo isso? Tem um autor muito famoso, ele chama Lewis Carroll. Ele quem escreveu aquele livro Alice no País das Maravilhas, que depois virou um filme. Tenho certeza que todo mundo ou já viu o filme ou pelo menos já ouviu falar, tá? Então tem uma passagem muito interessante nesse filme ou no livro, para quem lê o livro,
Que é quando a Alice está lá perdida lá no mundo das maravilhas lá e ela chega num lugar que é tipo tem vários caminhos para tudo quanto é lado, para cima, para baixo, para o lado. Ela chega numa mega ali bifurcação. Ela chega num lugar onde que saem vários caminhos e ela fica perdida ali. Ela não sabe para onde vai. Aí aparece aquele gato, né? E pergunta: você está perdida? Sim, eu estou perdida. Qual caminho eu devo tomar? A Alice perguntou pro gato. Aí o gato perguntou para ela, falou, mas depende. Aonde você quer chegar? Para onde você quer ir? Ah, eu não sei para onde que eu quero ir. Aí então o gato respondeu para ela, se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve. Bom, aí vamos pensar então. Isso que o gato falou é bom ou ruim? Se você pensar, é fácil, então toma qualquer caminho e vai. Resolveria o problema da Alice. Tá, mas e aí? Porque ela escolhe um caminho aleatório. Tá, ela pode chegar lá num paraíso, ela pode chegar numa cidade, ou ela pode chegar num precipício, ou ela pode chegar num pântano, ficar lá atolado, ou ela pode chegar num caminho de espinhos, ou ela pode pegar um caminho que é retinho lá, que tem uma estrada onde que ela pode caminhar livremente, ou um caminho pedregoso. Então, galera, para quem não sabe onde quer ir, para onde quer chegar, qualquer caminho serve, mas isso não quer dizer que, né? E aí, mas você vai chegar aonde? Então, não é melhor você falar, não, eu quero chegar em tal lugar. Tá, então para você chegar em tal lugar, você pega esse caminho, tá? Então, você tem uma direção, tem um norteamento, tá? Você tem uma meta ali, um plano, está traçado uma estratégia. É por isso que toda empresa tem que ter a missão, a visão, os valores. Porque se a pessoa não, a pessoa que trabalha na empresa não sabe por que está trabalhando ali, não sabe qual que é o objetivo da empresa, para onde que ela quer chegar, não sabe quais são os valores daquela empresa, o que ela tem que preservar, o que ela tem que querer conquistar ou desenvolver, ela também não vai conseguir, então, atingir os objetivos da empresa da forma com que a empresa espera que ela cumpra. Ok? Então, por isso que tem que traçar, por isso que eu tenho que desenhar, né? Escrever quais são a missão, a visão e os valores da empresa. E a partir do momento que você externa isso para a sua comunidade, né, de colaboradores ali, stakeholders e tudo mais, aí então você sabe como você tem que se comportar dentro da empresa, quais são os seus objetivos, pelo que a empresa luta, o que a empresa pretende preservar, entendeu? Entenderam? Bom, vocês sabem o que são stakeholders? Já que eu falei essa palavra aqui agora tão aleatoriamente assim no meio da aula. Não sei se alguém já comentou com vocês. Stakeholder é um nome que se dá, tá? Então, stakeholders são os interessados na empresa. Todo mundo que está direto ou indiretamente interessado na empresa. Esses são os stakeholders. Tá? Não tem a ver com missão e visão e valores da empresa, não. Eu fiz um parênteses agora na aula, tá? A gente deu um stop na aula. Que agora eu estou explicando o que são stakeholders. É um plus. Nem eu sabia dar isso hoje. Mas, enfim. O governo é um stakeholder? Você está criando empregos ali e o governo precisa, né, que dê emprego para a população, tá? Você está produzindo bem, você está recolhendo imposto, ok? Então o governo é um stakeholder. A cidade no entorno é um stakeholder? Sim, porque a empresa pode tanto trazer benefícios quanto pode trazer prejuízos, tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas que moravam perto ali de onde desabou a barragem ali em Minas, que morreu muita gente soterrada, foi um grande desastre. Aquelas pessoas, mesmo que ninguém trabalhava na empresa, ninguém consumia nada daquilo lá, mas são diretamente interessados. Então, a pessoa, mesmo que não trabalhe lá, que não tenha nada a ver, mas só de morar perto, a pessoa tem o interesse de que a empresa esteja funcionando numa boa, entendeu? Sem correr nenhum risco ali, tá? Esse foi um exemplo bem extraordinário, né? Bem assim, para vocês entenderem mesmo. Então, a palavrinha stakeholders significa todo mundo que está ali interessado na empresa. Pode ser investidores, pode ser o governo, funcionários, clientes, porque se você não tem empresa, você precisa comprar um produto, a empresa não existe mais, você está fornecendo produto defeituoso, ok? E você precisa daquilo.
Então, estão interessados, tá? Todo mundo que está interessado ali, mesmo que não faça parte da empresa, stakeholders são um grupo interessado. Ponto, fechou o parênteses. Vamos voltar agora para nossa aula de missão e visão e valores da empresa. Galera, bom, então o que é outra coisa que eu falei que a gente ia comentar hoje na aula? É cultura organizacional, né? Eu falei que eu ia só comentar. Bom, então o que é a cultura organizacional? Cultura organizacional bom, cultura todo mundo já disse. Por exemplo, quando você pensa em cultura brasileira, quando você pensa num povo, cada povo tem sua cultura, seus costumes, seus usos. Por incrível que pareça, a empresa também, tá? Principalmente empresas muito antigas no mercado. Então, tem aquelas pessoas que trabalham ali há anos. Elas já estão acostumadas, tá? Cada empresa tem uma identidade, cada empresa trabalha de um jeito, cada empresa tem uma forma de comunicação, cada empresa tem um modo de agir. As pessoas que estão ali também ficam acostumadas com aquilo, tá? Então, isso é cultura organizacional. Bom, prometo para vocês que eu vou chegar num ponto que explique o que isso tem a ver com a nossa matéria de planejamento, planejamento, recrutamento e seleção, tá? Bom, então agora, galera, nós vamos falar um pouco do planejamento estratégico, tá? Planejamento, na verdade, ele tem 3 níveis. É o estratégico, o tático, tá? E o operacional. Bom, o que é o planejamento estratégico? Bom, como o próprio nome diz, ele está traçando a estratégia da empresa, tá? Da empresa como um todo. Então, esse tipo de planejamento, ele é traçado em alta diretoria, tá? Pelos CEOs, pela ali alta gerência, tá? É traçado ali pela diretoria. Então, por exemplo, a empresa tem uma missão. O que é a missão? Produzir produto X com qualidade, tal. Visão: expandir o produto X, né? Tal coisa que é o que a empresa produz, sei lá, para todos os países da América Latina, tá? Aí visão, valores, respeito ao próximo, tal. E aí o que é do planejamento estratégico? Então, vamos supor, minha visão é expandir o mercado para todos os países da América Latina, tá? Já consegui fazer isso? Não, ainda não consegui. Tá, então eu tenho que traçar uma estratégia para poder conseguir, tá? Essa estratégia é traçada pela alta diretoria. Bom, o que acontece? Quero expandir. Aí faz uma análise de mercado e tudo mais, vê custo, vê onde que precisa do produto, tal. Chega numa decisão, olha, o produto vai ter boa aceitação no México, tá? É na América do Norte, mas é América Latina do mesmo jeito. Então, o produto vai ter boa aceitação no México. Tá. Então, o que nós vamos fazer para colocar o produto lá no México? Então, isso já é uma estratégia, entendeu? Dentre vários países da América Latina, fizeram um estudo de mercado, tá? Fizeram um estudo de todo quanto é tipo de coisa de viabilidade e a alta diretoria decidiu, então, que é a hora de investir no México, tá? Então, isso é uma decisão estratégica, tá? Por que não na Argentina? Por que não no Uruguai, no país mais próximo? Não sei, a alta diretoria fez algum estudo, contratou uma assessoria, fez alguma coisa e eles chegaram de alguma forma à decisão de que seria o momento de talvez expandir o mercado para o México. Tá? Tá bom. Então, qual que é a meta? Então, esse mês nós temos por meta vender, sei lá, 1.000 unidades do produto lá. Aí o mês que vem a meta é 1.200 unidades. Aí no próximo mês a nossa meta já sobe para 1.500. Bom, então isso é autodiretoria, tá? Traçou o quê? Um planejamento estratégico. Planejamento tático. Então, se lá o estratégico é autodiretoria, o tático é a média gerência. Então, aí já vai para os departamentos, tá? Então, eu vou expandir para o México? Vou. Tá. Departamento financeiro. Quais são os tributos que eu tenho que recolher para o México? Quais são as taxas alfandegárias que eu tenho que recolher? Logística, como que eu vou fazer para transportar o produto da nossa fábrica aqui no estado de São Paulo lá para o México? Tá, vamos pegar o exemplo da logística? Então vamos lá na parte de transportes, tá? A gente está no tático.
Tá, então o México é muito longe, não dá para ir transporte terrestre, então a gente vai fazer semi-terrestre. É da FAP para o Porto de Santos, do Porto de Santos isso vai lá num container lá, naqueles navios lá e isso vai via porto, tá? Via mar, marítimo, transporte marítimo. Nós decidiram isso da noite pro dia. E aí tem que ver lá no porto como funciona, porque é concorridíssimo, tem filas e filas para carregar e descarregar, tá? Ver o custo disso, porque o porto obviamente cobra, inclusive aluguel de pátio, se a mercadoria ficar muito tempo parada lá, eles vão cobrando, enfim. Tático. O que seria o operacional? Aí, o operacional a gente já vai para a figura, por exemplo, do caminhoneiro, tá? Se é semi-terrestre, então o caminhoneiro tem que pegar aqui e levar lá para o Porto de Santos. Aí o caminhoneiro, tá, o que eu vou fazer? Bom, tá, eu vou passar por São Paulo, não vou passar por São Paulo. Se eu passar por São Paulo, tem rodízio de placa, então tem dia que eu não posso ir, qual dia que eu posso ir, tá? Onde que eu vou abastecer, então, tipo, meu caminhão eu abasteço aqui na empresa, eu chego em tal lugar, tenho que abastecer de novo. Aí esse ele já faz um planejamento dele, que é operacional, que só ele mesmo vai saber, tá? Que hora que eu tenho que sair daqui, que hora que eu vou chegar lá, entendeu? Então, vocês veem o seguinte, a estratégia, o planejamento estratégico da empresa é um todo, aí depois você tem um núcleo dentro, que é o tático, e dentro do tático você tem as células operativas, que é, entre aspas, quem vai pôr a mão na massa ali, e todo mundo tem que contribuir, ok? Para o planejamento estratégico, porque lá a alta diretoria traçou, dá certo. E todo mundo tem que contribuir mesmo para dar certo, porque se a empresa quebrar ou tiver um prejuízo, obviamente que vai refletir para os funcionários, tá bom? Bom, galera, vamos lá então, né? Onde que o RH entra nessa história toda? E principalmente a gente aqui na parte de recrutamento e seleção. Então é aquilo que eu já dizia para vocês. Quando vocês vão contratar uma pessoa, não é só olhar currículo. Ah, eu quero contratar. Deixa eu pensar aqui. Eu quero contratar uma pessoa para a área de finanças, tá? Para o financeiro, vai mexer com tributo. Bom, antes da empresa decidir esse negócio de expandir o negócio para o México, eu faria o praxe. Então lá, formação em contabilidade, ou especialização em tributação, ou um advogado também especialista em direito tributário e tudo mais. A grande maioria das vezes eu contrataria um contador, tá? Mas agora a empresa resolveu expandir para o México, então não é só Brasil mais. Então agora, se antes eu pedia só a pessoa com graduação lá, uma especialização, agora já vou pedir um plus. Então é especialista na área de importação e exportação, tá? Ou especialista com experiência na área alfandegária, entendeu? Então eu já mudei os requisitos da minha vaga. Por que eu mudei? Adequando esses requisitos com a nova estratégia da empresa, tá? Então, o profissional que antes ia encaixar legal ali, agora já não tem mais, tá? Então agora já evoluiu o negócio, já não é só mais aquilo. Se a pessoa vai trabalhar agora com a exportação e importação, então já são outros requisitos para vaga. Então eu tenho que estar o quê? Ligado. Se a empresa está querendo expandir mercado para o México, eu tenho que de repente contratar um profissional bilíngue, tá? Então, se antes eu não exigia que falar só a língua portuguesa bastava, então agora eu estou querendo expandir para um país o quê? Que fale espanhol. Então eu tenho que contratar alguém que fale espanhol, ou pelo menos que fale o inglês, que o inglês em tese eu espero, né? E você espera que o pessoal lá no México também fale, mas aí também já é mais difícil. Igual aqui no Brasil, não é todo mundo que fala inglês. Embora a gente tenha inglês na escola, mas não é todo mundo que fala fluente. Então, galera, são esse tipo de coisa que a gente tem que estar ligado, tá? Quando vai fazer uma área de recrutamento e seleção, você tem que contratar a pessoa certa, tá? Que vai encaixar ali na estratégia da empresa, no que a empresa espera que aquela pessoa faça, tá? Não adianta nada contratar o cara que é expert em contabilidade, mas ele não entende nada de comércio exterior. Aí já complica, né? Então, às vezes o cara é ótimo vendedor aqui no Brasil, mas eu quero vender no México. Ele não sabe falar espanhol. Nós vimos que tem um subsistema de RH, que é desenvolvimento de pessoas, né? Então eu poderia dar curso
para as pessoas internas e se aperfeiçoarem, poder suprir essa demanda? Depende. Quanto tempo a empresa tem para esperar? Você não aprende espanhol da noite para o dia, nem inglês, nem nenhum outro idioma. Então, às vezes, não tem como esperar. Aí você tem que contratar alguém externo, tá? Que já venha pronto. Se eu quero, a empresa geralmente decide. Esse é um planejamento a longo prazo, em tese, o estratégico, pelo menos é para ser, né? Mas nem sempre acontece. Às vezes a demanda surge para você assim, ó, na hora, até, de uma hora para outra. Principalmente que aí sim entra o sigilo empresarial. A estratégia da empresa é sigilosa, ninguém pode saber. Então a empresa vai fazendo aquilo por baixo, assim, não falo por baixo porque não tem nada ilegal, tá? Mas vai fazendo aquilo escondido, assim, para as outras empresas não manjarem que a pessoa está querendo partir para aquele lado, tá? E tem muitas estratégias de mercado, tem muitas estratégias, muitas. Olha, com relação à missão, visão e valores e clima organizacional, quando a gente vai fazer uma contratação, a gente tem que verificar também, porque, por exemplo, se a empresa tem aquilo muito bem institucionalizado dentro da empresa, você tem que contratar uma pessoa que também vai se encaixar, entenderam? Então, por exemplo, uma empresa que prega então a sustentabilidade, tá? O que é sustentabilidade? Sustentabilidade já tem três tripés, tá? Três colunas, três alicerces, como que vocês queiram se referir. Primeiro, ecologicamente sustentável. Segundo, economicamente sustentável. E a terceira é a dimensão social da empresa. Tá? Então, a empresa tem projetos sociais, pode ser dentro da empresa, tá? Para a própria comunidade interna, pode ser externa. Tá? Algumas pessoas, empresas, inclusive, abraçam mesmo essa causa. Algumas empresas têm creches, tem, enfim, dimensão social, tem um monte de coisa. Também ligado à ecologia, né? Que é o que foi o primeiro que eu falei. Tá, professor, e daí? Tá, e daí? Por exemplo, você está contratando um cara que ele é, sei lá, engenheiro, tá? Então, vamos pôr ali, engenheiro de produção. Ah, o cara é ótimo, engenheiro de produção, ele tirou 10 em todas as matérias, ele, ó, é um zaz, sabe tudo. Mas o cara, de repente, ele acha que essa coisa de sustentabilidade, isso é bobeira, isso daí serve para gastar dinheiro à toa, isso daí não vai surgir nenhum resultado para a empresa. Então, você manja. É claro que a pessoa não vai falar isso para você na hora da entrevista, né? Óbvio que não, tá? Mas é uma coisa que você tem que se pesquisar. Se a empresa prega muita sustentabilidade, o cara, tipo, tá nem aí para isso, ele pode vir a ser uma pedra de tropeço dentro da empresa. Porque qualquer projeto que tiver com relação a essa parte da sustentabilidade, às vezes o cara não vai ligar. Cara, tô nem aí. Ou numa reunião lá, ele vai ser sempre contra. Ele vai ser sempre o contrário. E ele pode vir, inclusive, a desmotivar o pessoal que já está lá. Entenderam? Então, se a empresa prega um valor do qual a pessoa que você está contratando não comunga do mesmo valor, não tem a mesma crença que você, no sentido de que é incompatível com ela, então você já tem que pensar, né? Será que realmente esse cara ele é o ideal para a gente contratar aqui para nossa empresa? Porque tem tantos engenheiros, entenderam? Porque quando você faz um recrutamento de seleção, não vai aparecer um, dois candidatos. Vão aparecer vários. Aí você começa a fazer uma triagem. Entenderam? Então, de repente, você vê que a empresa ela tem uma dimensão social muito forte. Aí você vai pesquisar a carreira do cara, você vê lá que ele participa de projetos como voluntário. Ah, eu já estou como voluntário em tal coisa. Eu falei, nossa, que legal, olha esse cara, ele faz serviço voluntário. Né? Então você já percebe que o cara tem uma consciência que vai encaixar ali com os valores da empresa. Tá? Tinha lembrado uma coisa, agora já esqueci. Bom, galera, eu acho que em parte é isso. Então vocês têm que ficar ligados, não é só currículo, né? Não é só currículo. Então experiência conta, né?
E eu falei da desmotivação, a pessoa que não comunga os mesmos também pode vir a desmotivar, né? Lembrei que eu ia falar. Bom, eu tinha falado então de cultura organizacional, né? Então, às vezes, você vai contratar uma pessoa que ele vem de uma outra empresa que é totalmente contrário da sua. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de adaptação, tá? Por exemplo, acho que vocês já ouviram falar muito de startups, não já? Startups são empresas novas que estão surgindo no mercado, né? Então, por exemplo, a Uber, ela surgiu como uma startup. Eu não sei se ainda hoje eles se consideram uma startup, mas ela surgiu como uma startup. Então, a pessoa teve uma ideia, falou, eu vou criar um aplicativo de transporte de pessoas pelo celular, onde que o próprio aplicativo vai localizar quem que é o motorista mais próximo daquela pessoa e vai já direcionar para ela, ao invés da pessoa ter que ligar lá no ponto de táxi, esperar o taxista vir, e o taxista provavelmente vai cobrar a ida, se ele estiver muito longe. Enfim, vai baratear. Bom, tá, mas o que tem a ver isso com a coisa? Empresas, por exemplo, eu estou dando exemplo da startup, porque são empresas bem mais despojadas, sabe? Por exemplo, lá, raramente numa startup você vai ter controle de ponto. Professor, como que é feito? É feito que cada pessoa sabe o que tem que fazer. Então, eu sei o que é meu serviço, eu sei quando que eu tenho que entregar, tá? Se eu vou fazer à noite, se eu vou fazer de manhã, tá? Para eles não tem importância. Não tem muito quesito de roupa. Startup, raramente você vai ver alguém usando uniforme, a pessoa pode ir com a roupa que quiser, sabe? São empresas assim bem mais light, super participativa, tá? E aí, de repente, você trabalha numa empresa que é bem tradicional, tá? Então, a jornada de trabalho é rígida, você tem que entrar às 8, sair meio-dia, entra de novo a 1, sai às 5. É desse jeito, tal, tem refeitório aqui dentro da empresa, você já almoça aqui dentro mesmo, tá? Faz seu horário de descanso aqui, a hora que der o horário você volta pro serviço, tá? Rígido, tá? Então você tem que usar uniforme, aí você vê aquela pessoa, te analisa e fala, putz, totalmente incompatível. Será que essa pessoa vai ficar satisfeita? Não é uma coisa para você, talvez refugar a pessoa, mas aí você já tem que ter em mente que aquela pessoa talvez não fique muito tempo no emprego. E aí ela peça para sair, entendeu? E é você que vai ter que fazer tudo de novo, o processo de recrutamento. Então, quando você vai recrutar, você tem que pensar nisso também. Se aquela pessoa vai se adequar à nova rotina de trabalho. Porque o contrário seria mais fácil. Por exemplo, a pessoa que trabalha numa empresa super tradicional, lá com aquelas regras rígidas, mudar para uma outra que não é. No começo a pessoa vai estranhar um pouco, tipo, mas realmente não preciso de estar lá autógrafo. Não, você chegou no 9, 9 e meia, tá bom. Então, o contrário geralmente é mais fácil, mas é igual quando você vai contratar uma pessoa que é de São Paulo, tá vindo pra cá. Aí já não é nem tanto a empresa, é mais a cidade. Tipo, o cara tá acostumado a uma vida ligado nos 220. Aí do nada ele vai vir pro interior. Será que ele vai se adaptar, né? Chega no final de semana ficar em casa. Porque agora na quarentena todo mundo em casa, né? E isso que eu tô falando é bobeira, não. Eu já vi vários casos. A pessoa vem de São Paulo pra cá, não dá conta. Falar, não, é parado quieto demais. Eu não consigo morar aqui. Aí volta. É sério, gente. Tem. Não é só emprego, é a vida da pessoa. Lembra que eu falei que a gente lida com a vida da pessoa? É a vida da pessoa. Às vezes o emprego pra pessoa tá maravilhoso. Fala, ai, nossa, que light, né? Rapidinho eu chego no serviço e tal. É 5 minutinhos, não pego engarrafamento, não pego nada. Mas aí a pessoa, às vezes, o que a pessoa valoriza é chegar no final de semana, ter um parque para ir, ter teatro, ter cinema, ter tal, e ali naquela cidade a pessoa não tem nada. Aí a pessoa, putz, eu acho que eu quero voltar, entendeu? Então tem que avaliar isso também, principalmente nesses casos, grandes choques, tá? Culturais. Não de cultura, falando de quem que é brasileiro, quem que... não, nada disso, tá? Cultura organizacional. Rotina de vida, tá? Regime de trabalho, conflitante demais, às vezes a pessoa não se adapta, tá? A pessoa não se adapta. E aí isso repercute na hora do recrutamento e seleção.
Porque se a pessoa não fica, é o que eu falei, você tem que começar de novo. Se você tiver um segundo candidato já ali engatilhado, beleza, você chama o segundo candidato. Mas mesmo assim você perde tempo, porque você tem que fazer o treininho de novo, você tem que fazer a integração de novo, entendeu? A pessoa que entra no serviço hoje, ela não começa a trabalhar hoje. A pessoa vai ainda, às vezes, meses até pegar o jeito, tal, saber todo o funcionamento interno da empresa para a pessoa poder deslanchar. Não é assim. Você pôs a pessoa para trabalhar hoje, a pessoa já está produzindo. Demora ainda um tempinho para a pessoa pegar o jeito. Ok, galera? Todo mundo entendeu porque a gente estudou isso hoje, qual que é a importância disso, tá? Então, são coisas que vocês, enquanto futuros recrutadores, tem que estar ligado nesses conceitos, ok? E saber que vocês são parte, igual que eu falei, da estratégia da empresa. Mesmo que seja coisas de mercado, de importação, de exportação, você tem que saber que você tem que contratar uma pessoa que vai conseguir desempenhar, tá, o que está escrito lá, o que foi definido lá na estratégia da empresa. Uma pessoa que comunga dos mesmos valores da missão e visão da empresa, tá? Porque se for aquela pessoa, uma empresa com a visão muito agressiva, assim, não, eu quero expandir, sei lá, para o Brasil e para o mundo, é que a pessoa é aquela pessoa apática, fala, tá, não, o salário para mim tá bom, assim, não tem muita, quem se diz, é acostumado ali mesmo. Para ela, se vai melhorar, se vai piorar, para ela tanto faz. Pessoa muito apática, não, sabe? Então, talvez não é a pegada da empresa. Então, às vezes, não é a pegada da empresa. E uma coisa importante, o planejamento estratégico ele tem que ter flexibilidade. Por quê? Porque quando você traça uma coisa a longo prazo, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então tem que ser um planejamento que ele permite flexibilização. Tipo, se amanhã acontecer alguma coisa muito drástica, que ninguém esperava, você consegue ajustar ali para você encaixar de novo, tá? Quer ver uma coisa muito simples? Esse período agora do Covid, tá? Esse período agora do Covid, por exemplo. Então você tinha uma estratégia que foi totalmente interrompida por esse negócio do Covid. Ninguém que traçou um planejamento estratégico lá no começo do ano passado e imaginar que ia surgir esse Covid hoje, que ia ter essa suspensão, tá? Então, por exemplo, aquelas empresas startups que já estavam acostumadas com home office, para eles não mudou tanta coisa. Agora, para as empresas mega tradicionais, que eu falei que é o oposto, tá? Então, de uma hora para outra, pôs todo mundo de home office, porque a empresa teve que fechar. Teve que não fechar de ir à falência, fechar de parar as atividades presenciais. Então, para todo mundo, olha que mudança drástica no planejamento estratégico da empresa. Não era a estratégia da empresa colocar todos os trabalhadores. Não, nossa estratégia para o ano de 2020 é colocar todos os nossos trabalhadores em home office. Não, não era estratégia, ninguém fazia isso. Não era. Não era. E isso repercute também no recrutamento e seleção, tá? Por exemplo, enquanto recrutador de um centro universitário, de uma faculdade, tá? Então, se eu fosse contratar alguém no ano passado, eu ia pôr lá os requisitos de praxe, tá? Então, se é, bom, nosso exemplo aqui, um curso técnico, tá? Então, eu quero contratar um professor para o curso técnico, tá? Técnico de recursos humanos, vamos pegar o nosso caso. Então, ano passado, o que eu colocaria lá? Então, no mínimo, graduação em administração, desejável experiência na área, disponibilidade para o período noturno, tá? Então, seriam esses os requisitos que eu traçaria lá o ano passado. Se eu fosse contratar alguém agora, mudou a estratégia, nós não estamos mais em sala de aula, estou gravando um vídeo para vocês do meu celular. Vou postar isso depois no YouTube e depois eu vou postar lá na plataforma. Mudou completamente a estratégia da aula. Então, se antes a empresa, o Centro Paula Souza tinha lá programas de aperfeiçoamento, de docente, de didática e tudo mais, aí de uma hora para outra eles tiveram que fazer o treinamento para a gente poder mexer nessas ferramentas do Teams, poder aprender a postar vídeo no YouTube e tudo mais, e um monte de ferramentas do quê? De educação à distância. Agora, a gente teve aquele período lá que a gente aproveitou para aprender, os professores não ficaram parados durante a suspensão, não. A gente ficou fazendo curso de aperfeiçoamento, treinamento, tá? Mas se eu fosse contratar alguém hoje as aulas já começaram. Então, lá na descrição da vaga,
Hoje eu iria colocar lá, desejável não, é obrigatoriedade, conhecimento e experiência em ambientes de aprendizagem virtual, tá? Então você vê que mudou, uma flexibilização no planejamento estratégico da empresa, ninguém esperava. E agora se eu for contratar hoje, anunciar uma vaga para hoje, eu com certeza vou colocar isso daí, tá? Desejável, isso daí é obrigatoriedade, desejável experiência com edição de vídeos, tá? Então eu colocaria tranquilamente. Porque se fosse para escolher hoje entre contratar um mestre que não tem experiência com é, aprendizagem à distância, contratar um especialista que tem experiência com educação à distância, eu, sem dúvida nenhuma, devido ao momento que nós estamos vivendo, a nossa circunstância, eu, Lucas, enquanto recrutador, eu iria 100% priorizar aquela pessoa que já tem experiência com o ambiente virtual. 100%. Uma mudança drástica, ninguém esperava, mas aconteceu. E aí você, enquanto profissional de RH, você tem que se flexibilizar também. E tá ligado, ó, mudou. O professor que eu esperava contratar o ano passado não é o mesmo professor que eu quero contratar agora. Mudou o perfil da vaga, mudou tudo, tá? Bom, galera, entenderam a importância e por que a gente estudou isso e para que a gente vai usar isso na nossa vida profissional? Bom, eu espero que sim. Caso não, vocês podem me chamar no chat, tá? Não canso de dizer isso. Estou sempre lá no chats aberto à explicação, tá? Tirar dúvida, tá? Trocar ideia, tá? Alguém querer contribuir com alguma coisa de algum exemplo da nossa aula. Bom, seguindo o feedback que vocês me passaram, vou deixar disponibilizado lá um material de apoio, tá? Com esses assuntos que a gente tratou hoje.